Boa tarde. Meu nome é Eliezer Batista, sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos aqui para a resolução do treinamento número 10, referente à terceira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. Questão 1. Seja p de x um polinômio com coeficientes reais. Prove que existem inteiros positivos nk, tais que k tem n dígitos e mais de p de n divisores positivos. Bom, antes de começar a questão, vamos tentar interpretar o enunciado. O enunciado diz o seguinte, que há um polinômio p de x fixado a valores reais e que eu quero encontrar um número n positivo cujo número de divisores seja maior do que p de n, em que n é o número de dígitos do número k. Antes de começar, então, vamos tentar descobrir quanto é o número de divisores de um número k em função dos seus fatores primos. Lema 1. Se k é um número da forma um certo primo elevado a um certo expoente α1, um outro primo elevado a α2, até um certo primo PR elevado a αr, então o número de divisores positivos de K é α1 mais 1, α2 mais 1, até αr mais 1, em que α1, α2, αr são os expoentes dos fatores primos de K. Como que a gente demonstra isso? A demonstração é razoavelmente simples. Um divisor de K é um número que eu vou chamar da letra L, certo? Que se é divisor de K, os únicos fatores primos que ele pode ter são os mesmos fatores de K. Neste caso, P1, P2 até PR, certo? E os fatores primos deste divisor de K não podem ter mais fatores P1 do que o próprio K. Assim, um divisor de K tem que ser da forma P1 elevado a um expoente R1, P2 elevado a um expoente R2, PR elevado a um certo expoente RR. Em que agora esses expoentes R1, R2 e RR têm que ser expoentes menores ou iguais ao α1, α2, αr, que são os expoentes de K. Como existem α1 mais 1 possibilidades para o valor R1, desde o 0 até o α1 existem α1 mais 1 números, a mesma coisa valendo para o R2 e para o RR, a gente conclui então que, pelo princípio multiplicativo, a gente vai ter, na verdade, α1 mais 1, α2 mais 1, αr mais 1 divisores positivos para o K. Um segundo lema que vai ser necessário para a nossa questão é trabalhar com um certo polinômio. Lembrando que na questão a gente começa com um polinômio chamado p de x. Esse polinômio foi dado no enunciado. Só que um polinômio qualquer, ele tem uma cara um tanto esquisita. Ele tem vários fatores, várias potências. E a gente vai mostrar agora que a gente pode trocar esse polinômio p de x do enunciado por um polinômio mais simples, que tem apenas um número multiplicado por uma potência de x. Basicamente, como é que funciona isso? O que a gente quer encontrar no enunciado é um número k, em que os divisores, o número de divisores de k seja maior do que o p de n. Só que se a gente achar um outro polinômio p, um outro polinômio q no lugar desse p que seja maior do que o p, basta eu mostrar que o resultado é válido para esse polinômio que é maior do que o polinômio p. E dessa forma a gente pode trocar o polinômio p por um outro mais simples, desde que ele seja maior. E daí a gente vai usar um leminha para poder trocar esse polinômio. Lema 2. Se p de x é um polinômio, então existe um expoente, que eu vou dizer que aqui é um número natural positivo, e
também existe um número real c maior do que zero, tais que o nosso polinômio dado originalmente p de x é menor ou igual ao meu novo polinômio, que é o número c multiplicado por x elevado a e, para todo x maior ou igual a 1. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, dado um polinômio qualquer, existe um outro polinômio, que no meu polinômio aqui é o polinômio c vezes x elevado a e. Este novo polinômio é sempre maior do que o meu polinômio anterior, pelo menos para os números x que são maiores ou iguais a 1. Como que a gente demonstra isso? Demonstração. Basicamente, eu vou expandir o meu polinômio p de x nos seus fatores. Meu polinômio de x, p de x é da forma a0 mais um certo a1x mais até um certo ak ou ar x elevado a r. Certo? Com este polinômio aqui, eu vou usar a desigualdade triangular, com a desigualdade triangular com o módulo, e vou obter estimativas para esse polinômio. O p de x é sempre menor ou igual que o seu módulo. Certo? E o módulo dessa soma que está escrita aqui em cima, eu posso quebrar este módulo aqui como menor ou igual que a soma dos módulos. Então isso fica menor que o módulo de A0 mais módulo de A1x até mais o módulo de AR x elevado a R. Certo? Bom, agora a gente troca o módulo do produto por produto de módulos. Sabendo que o meu x é uma variável maior ou igual a 1, conforme o lema, eu posso tirar o x do módulo também, porque o x é positivo. E agora eu fico com uma estimativa dessa forma. Módulo de A0 mais módulo de A1 vezes x mais até módulo de AR vezes x elevado a R. Certo? Ok. Nessa soma aqui, os fatores que aparecem aqui A0, A1 até R são fatores dados no polinômio original p de x. Eu vou escolher um número que seja o maior de todos entre os módulos de A0, A1 até AR, certo? Entre todos esses fatores que aparecem aqui na frente, eu vou escolher o maior de todos e vou dar o nome de A, certo? Então eu vou chamar de A o máximo entre os valores módulo de A0, módulo de A1 até módulo de AR. Ok? Dessa forma, o nosso polinômio p de x, usando a desigualdade que a gente já tinha antes, ele fica menor ou igual ao a vezes a mais a vezes x mais a vezes x ao quadrado mais a x na r. Majorando todos os termos A0, módulo de A0, módulo de A1, módulo de AR por uma coisa que é maior que eles, que é o máximo, então meu polinômio p de x fica menor ou igual a isso. Colocando A em evidência e usando agora que o meu x é maior ou igual a 1, eu descubro que todos os termos que estão entre parênteses aqui são menores ou iguais a x na r. Então isso aqui fica menor ou igual a vezes R mais 1, que é o número de termos que tem aqui dentro, vezes x elevado a R. Certo? Chamando agora, então, este número que apareceu aqui na frente de C, e esse expoente aqui, dando o nome a ele de E, eu descubro que a minha conta agora, o meu polinômio, ficou igual ao polinômio C vezes x elevado a E, que era o que o lema pedia. Ok? Então, dado um polinômio p de x qualquer, ele é sempre menor ou igual a um outro polinômio bem mais bonitinho, c vezes x elevado a e, e pelo menos isso para x maiores ou iguais a 1. Voltemos à questão. A questão dava para a gente um polinômio p de x, que agora, pelo nosso segundo lema, esse polinômio pode ser escrito numa forma um certo número real c vezes x elevado a um certo expoente e. Nosso objetivo, encontrar um número k
com n dígitos, de modo que o número de divisores de k, o qual a gente vai chamar daqui para frente de d de k, esse número de divisores é maior do que esse polinômio aplicado no n, em que n é o número de dígitos de k. Vamos lá então. Conforme o nosso lema, o nosso polinômio p de x dado no enunciado, a gente pode supor que ele é da forma c vezes x elevado a e. Ok? Agora, nós vamos enumerar os primos, desde o primo do primeiro número primo, que é o p1 igual a 2, o p2 igual a 3, vamos indo dessa forma até o primo que vem na posição 2e, em que é esse mesmo expoente que aparece aqui no nosso polinômio. Agora, a gente vai olhar para esse primo p2e e vai descobrir quantos dígitos tem nele. Eu vou dizer que esse meu primo 2e tem L dígitos. Então, L é o número de dígitos do número P2E, certo? Se ele tiver 10 dígitos, o L vale 10, se ele tiver 15 dígitos, o L vale 15. Quando a gente fala no número de dígitos de um certo número, a gente consegue estimar entre que potências de 10 que esse número fica. Por exemplo, o número que tem 3 dígitos, ele fica entre 100 e 1000, ou seja, ele fica entre 10 ao quadrado e 10 ao cubo, certo? O número que tem L dígitos, ele mora entre 10 na L menos 1 e 10 na L. Certo? Então, eu sei que o meu P2E mora entre 10 na L e entre 10 na L menos 1 e 10 na L. Ok. Com esse C que apareceu no polinômio, esse E que apareceu também no polinômio, e esse L, que é o número de dígitos que o meu número primo P2E possui, eu vou criar um outro número alfa a partir desses três valores aqui, do E, do L e do C, certo? Eu vou escolher um alfa que vai fazer a questão funcionar no final, e no final a gente vai descobrir por que foi escolhido esse alfa agora, tá? Bom, seja alfa qualquer número natural que satisfaça a seguinte condição. O alfa é maior, notem que a escolha aqui é um pouco esquisita. Eu quero que o alfa seja maior do que 2 vezes o E, em que é aquele expoente do meu polinômio c vezes x elevado a e. L é o número de dígitos do meu número primo P2E. O C é aquele número que aparece na frente do polinômio, e aqui eu estou tirando a raiz do C de índice E, certo? Isso aqui tudo multiplicado dá um número real, eu quero um número natural que seja maior do que isso. E fixa esse meu alfa. Com este alfa eu vou criar o meu procurado número K que resolve a questão. O número K eu vou definir como sendo o primeiro primo, que é o 2P1 elevado a esse alfa, depois o segundo primo elevado a alfa, até o último primo da nossa conta, que era o P2E, e também vou elevá-lo a alfa, certo? O que eu preciso calcular deste primo? Preciso calcular duas coisas, ou melhor, deste primo não, deste número K. Eu preciso calcular o número de divisores de K, que isso influencia na resposta da questão, e preciso determinar também quem é o N. N no enunciado era o número de divisores, ou melhor, o número de dígitos do número K. Certo? Então vamos calcular essas duas coisas, dk e o N, ok? O dk é bem fácil. A gente tinha uma fórmula lá no lema 1 que dava pra gente uma maneira de calcular o dk. Dizia-se lá no lema 1, quando eu tenho um número que está expresso em produtos de primos, para calcular o seu número de divisores, basta pegar os expoentes desses primos, somar 1 e multiplicar tudo no final, certo? Conclusão, como o nosso K que a gente acabou de criar tem todos eles o mesmo expoente alfa, o que eu vou fazer é multiplicar o alfa mais 1 por alfa mais 1 por alfa mais 1 duas vezes. E daí sai então
que o meu dk vale alfa mais 1 elevado a 2e, certo? Resolvemos metade da conta. A outra metade é estimar o tal do n, que é o número de dígitos do nosso k. Ok, o nosso k ele é um produto. O nosso k é um produto de P1, P2 até P2e. O único desses números envolvidos no produto em que a gente sabe o número de dígitos é o P2e. O P2e a gente fixou como L o número de dígitos desse número primo. Assim, todos os outros primos P1, P2 que são menores que ele têm menos dígitos que ele, ou seja, tem menos dígitos que L, certo? Dessa forma, eu descubro o seguinte, que o número de dígitos de k é menor ou igual ao número de dígitos de um outro número maior do que k. Que outro número maior do que k é esse? Um número maior do que k é trocar todos os primos que a gente tem aqui pelo P2e. Todos eles são menores que o P2e. A conclusão é que, no final, a hora que eu trocar esses P1, P2 por P2e, o resultado vai dar um número maior. Ou seja, isso é menor ou igual que o número de dígitos deste número aqui. P2e elevado a alfa vezes P2e elevado a alfa até o P2e elevado a alfa. Certo? E aqui eu tenho 2e vezes esse primo multiplicando. Mas, aí, isso aqui ainda é menor do que o número de dígitos de quem? Menor que o número de dígitos de 10 elevado a L. Ou melhor, o nosso primo que a gente escolheu, P2e, satisfazia a seguinte condição. O primo P2e, como ele tem L dígitos, ele é menor do que 10 na L. Então eu vou trocar agora todos os P2es dessa nossa conta, como eles são menores do que o 10 na L, então isso daqui é estritamente menor que o número de dígitos de 10 na L elevado a alfa vezes 10 na L elevado a alfa e assim por diante. Só que esse número aqui, ele tem multiplicado 2e vezes o número 10 na L elevado a alfa. Então, no fim das contas, este número é igual a 10 elevado a L vezes alfa vezes 2e, que é o número de fatores 10 que aparecem nessa conta. Conclusão. O número de dígitos de k, de certeza que é menor que o número de dígitos de 10 elevado a esse expoente. Mas, por exemplo, 10 ao cubo tem 4 dígitos, 10 na quinta tem 6 dígitos e assim por diante. Um 10 elevado a um expoente qualquer tem esse expoente mais 1 dígitos. Então, o número de dígitos aqui desse número 10 elevado a isso é L alfa vezes 2e mais 1. Conclusão. O meu n, que é o número de dígitos de k, é menor do que este número. Se ele é menor do que este número, então ele é menor ou igual a L alfa vezes 2e. Logo, o nosso n, que é o número de dígitos do número k, é menor ou igual a 2eL alfa. Ok? Vamos agora estimar o nosso polinômio calculado nesse número n. Lembremos que o polinômio era c vezes x elevado a e. Assim, para calculá-lo no n, basta trocar o x por e. Só que se vocês notarem, se eu trocar o x por um número maior do que o n, o resultado do polinômio vai ficar maior do que aplicado no n, porque esse polinômio é crescente para números positivos. Assim, o meu p de n fica menor ou igual que o p aplicado em 2eL alfa. E isso, substituindo no polinômio, fica sendo c vezes 2eL alfa elevado a e. Agora, usando um pequeno truque, a gente reagrupa esse termo aqui, tirando o alfa de dentro do expoente, fica sendo alfa elevado a e. E o c a gente joga para dentro do expoente, escrevendo-o como raiz eésima de c. E isso fica sendo então 2eL raiz eésima de c elevado a e.
Por que a gente fez tudo isso? Para ficar igual à expressão que a gente tinha no começo para o nosso alfa. A gente escolheu um alfa que fosse maior do que exatamente essa expressão que está dentro do parênteses. A conclusão é o seguinte: se essa expressão então é menor do que o alfa, isso tudo aqui é estritamente menor do que alfa elevado a e. O que está dentro do parênteses é menor do que alfa, então isso fica menor do que alfa elevado a e. Agora, juntando aqui, a gente tem alfa elevado a 2e. E, obviamente, o alfa é menor do que alfa mais 1. Então, isso daqui é menor do que alfa mais 1 elevado a 2e. Bom, olha que sorte. Se a gente voltar lá para o momento em que a gente calculou o número de dígitos do número k, por sorte, o número de dígitos do k tinha dado alfa mais 1 elevado a 2e, que é exatamente o que tem nessa conta. Então, isso daqui é o próprio d de k. E daí, por sorte, a gente descobriu então que o p aplicado no n é menor ou igual que o número de dígitos do k. E isso encerra a questão.